Flamengo ou Fluminense? Quem vai ser o campeão carioca do ano de 2023? Esse é o tema de mais um vídeo aqui no canal, gente. Mais uma previsão fresquinha aí pra você. Então já peço a você que deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. Então vamos para mais uma análise. Nós temos, gente, um clássico entre o Fla-Flu, né, o Flamengo contra o Fluminense. E esse clássico é para decidir quem vai ser campeão carioca de 2023, é o jogo final. No primeiro jogo, o Flamengo ganhou do Fluminense de 2-0. E agora a gente vai ter uma análise aí para cada time para verificar realmente quem ganha esse jogo, quem vai ser o campeão carioca de 2023. Então nós temos aí uma cartinha primeiro, né? Um jogo completo aí para o Flamengo. Lembrando que esse jogo é o jogo peladão, um jogo muito eficaz e muito certeiro quando o assunto é a questão relacionada a jogos, né? Inclusive, o jogo passado entre o Flamengo contra o Fluminense, o primeiro jogo eu acertei em que o Flamengo realmente ganharia. Vai estar a tag aqui para depois vocês darem uma olhada lá, uma verificada na previsão e na análise. E essa análise vai sair primeiro para o Flamengo. Então vou puxar 4 cartas e mais uma aqui contada, ok? Para a gente dar uma olhada, uma analisada como será o jogo aí do Flamengo contra o Fluminense. E no finalzinho a gente dizer realmente quem ganha. Então a gente já vai analisar como é que vai ser o jogo. Vamos lá para a análise teosófica. Na análise teosófica, nós tiramos a carta 8, número 8 aqui do nosso deck, do nosso baralho, e nós temos as seguintes cartas para o Flamengo. Nós temos a Morte, o Mago, o Eremita, o Enforcado e os Enamorados. Gente, confesso para vocês que a gente está vendo realmente o Flamengo passando por um tempo muito difícil na sua jornada, principalmente com esse novo técnico. Inclusive tem vídeo aqui em cima falando sobre o Vitor Pereira, se ele realmente vai continuar no Flamengo, como é que vai ser a jornada dele no Flamengo. Então depois que vocês assistirem esse vídeo, é bom vocês analisarem e verem como é que vai ser, né, a jornada desse técnico. Então nós temos a Morte e o Mago falando sobre o primeiro tempo. Como será o jogo do Flamengo logo no primeiro tempo? Nós temos a Morte e o Mago como um jogo de renascimento. O Flamengo vai estar jogando muito empenhado, vai estar jogando de uma forma realmente muito mais na defesa do que no ataque, vai estar jogando cuidadosamente contra o Fluminense e vai realmente no primeiro tempo fazer um jogo muito bonito, muito bom. Nós temos a Morte como uma carta de renascimento, mas é uma carta muito fria, é aquela carta que fala exatamente sobre um jogo protetivo. Então o Flamengo ele vai jogar muito mais com a sua defesa do que com o seu ataque, isso no primeiro tempo. Nós temos o Mago no primeiro tempo, gente, como uma carta de início, de oportunidades. Então o Flamengo, no primeiro tempo, vai ter oportunidades sim de fazer gol. E eu até acho possível que o Flamengo faça logo um gol aí no primeiro tempo contra o Fluminense, né? Porque nós temos o Mago como uma carta de início, uma carta de posse de bola, uma carta assim, não de muito ataque, mas de um ataque em que ele vai ter uma definição, uma finalização. E realmente nessas finalizações, nessa posse de bola que o Flamengo vai ter no primeiro tempo, o Flamengo realmente pode acabar aí fazendo um gol contra o Fluminense. E nós temos o Eremita e o Enforcado aí no segundo tempo. Gente, eu confesso que o Eremita e o Enforcado aqui sai como um conselho para o Flamengo. Eu já disse isso algumas vezes e vou dizer novamente aqui. O Flamengo ele precisa fechar suas bases e começar a aprender com os erros do passado. A gente percebe aí que quando o Flamengo jogou contra o Fluminense no primeiro jogo, o Flamengo teve uma parte que ele, se eu não me engano, no segundo tempo, ele começou a errar passes de bola que não era brincadeira, gente. Né? Não sei se vocês concordam, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo do Flamengo no primeiro jogo, mas assim, o Eremita realmente me demonstra uma carta, né, do Flamengo ter que aprender, um conselho, aprender com os erros do passado. O Flamengo está errando muito os passes de bola, realmente está cometendo muitos erros, principalmente
quando vem o contra-ataque do time rival. Porque o Flamengo ele abre, né? Parece que abre aí as pernas mesmo e aí realmente toma gol. Então tem que ter cuidado. O Fluminense eu vejo que perdeu muitas oportunidades aí com o Flamengo no primeiro jogo. Então assim, o Flamengo ele tem que ter esse cuidado. Porque se ele não aprender com o passado, ele vai cometer precipitações. No segundo tempo eu vejo o Flamengo fazendo a mesma coisa que fez no primeiro jogo aí contra o Fluminense. Vejo o Flamengo passando por um sufoco muito grande, não aprendendo com os erros do passado e realmente no segundo tempo passando por um sufoco. Isso realmente vai ser muito complicado para o Flamengo. O Enforcado fala sobre esse sufoco, sobre essa questão, um contra-ataque do Fluminense muito maior para cima deles e eles tendo que segurar realmente aí as mangas, né? Segurar o time para não perder o jogo e não perder o campeonato carioca. E nós temos por último os enamorados, que é uma carta de indecisão, gente. Essa carta aqui é muito complexa mesmo no jogo, porque fala sobre indecisão, fala sobre erros, fala sobre eles estarem cometendo aqueles erros de passe, sabe? Aquela coisa. Então assim, aqui o jogo do Flamengo vai ser muito bom, já eu vou dizer quem realmente vai ganhar, mas assim, para o Flamengo, eu vejo realmente um jogo bom, um jogo de defesa, de pouco ataque, mais defesa, né? Principalmente isso aí no primeiro tempo, mas eu acredito que nesse jogo o Flamengo já possa ter aí o resultado de fazer pelo menos um, e já eu digo basicamente como é que vai ser o placar. Mas, pelo que eu vejo aqui realmente, o Flamengo ele vai ter um jogo muito bom, relacionado aí ao seu rival, que é o Fluminense. E agora a gente vai ver como realmente o Fluminense vai estar jogando. Vamos lá para as cartas do Fluminense, gente. E eu vou fazer do mesmo modo, né, que eu tirei para a carta, aliás, para o time do Flamengo, essa questão da análise, né, para ver se o Fluminense, como é que o Fluminense vai jogar, e a gente tem uma base de como é que vai ser o placar, a gente tem uma base de como realmente vai terminar esse jogo e de quem vai ganhar o campeonato carioca, até porque esse jogo é o jogo final, é o jogo para definir o campeão. Então vamos lá para as cartas do Fluminense. Vou puxar 4 cartas do meu deck também aqui. Nossa, já vi cartas assim bem complexas aqui para o Fluminense. E vamos lá dar uma analisada no resultado teosófico. A carta que saiu aqui para ele no resultado teosófico foi a 5, né? Então nós colocamos aqui no jogo a 5ª carta do nosso deck. Nossa, gente, muito complicada a situação do Fluminense aqui. Nós temos o Sol, nós temos a Lua, o Julgamento, a Justiça e a Torre. Gente, o Sol e a Lua, veja só, o Sol e a Lua já fazem exatamente parte de um ciclo, né? Porque nós temos aí o Astro Rei, nós temos a Lua, o Astro Rei também, né? Da noite. E o Sol fala sobre clareza, fala sobre alegria, mas fala sobre uma imaturidade do Fluminense nesse jogo. Eu vejo o Fluminense muito nervoso, principalmente porque ele já perdeu o primeiro jogo, então eu vejo o Fluminense jogar de uma forma muito nervosa, cometendo muitos erros, muitas precipitações e imaturidade nos seus passes. Ele vai ter a oportunidade de marcar gol contra o Flamengo, mas o Fluminense realmente vai perder essas oportunidades. Então eu já vejo pela carta só uma certa cegueira. Eu vejo realmente o Fluminense cometendo gafes, erros enormes aí, principalmente nas finalizações do seu lance, gente. Então só é uma carta muito complexa aqui, apesar de mostrar realizações e clareza, mas quando ela sai com a Lua, gente, fala sobre decepção. Então só realmente fala sobre a imaturidade, aquela questão do Fluminense está jogando mesmo de uma forma muito nervosa. Nós temos a Lua, que é uma carta de decepção, de tristeza. Então o Fluminense ele vai estar realmente cometendo muitos erros, principalmente de finalização, perda de gols, até realizando falta. Se eu não me engano, viu, gente? O Fluminense teve aí pelo menos um expulso, né? Então depois deixa aqui nos comentários se eu tô certo quanto a essa questão. Mas a Lua realmente fala sobre decepção. Realmente é questão complicada logo no primeiro tempo. E é como eu disse, o Fluminense vai levar, né, um gol aí pelo menos no primeiro tempo do Flamengo, ok? Nós temos outra carta para o Fluminense no segundo tempo, que é o Julgamento e a Justiça.
Essas duas cartas aqui, gente, em conjunto, fala sobre um jogo mais equilibrado do Fluminense no segundo tempo. O Fluminense, ele começa a se equilibrar, ele começa a surtir e a dar resultados aí, e o julgamento fala realmente sobre a oportunidade do Fluminense tentar realmente, né, empatar o jogo ou até virar, né? Então nós temos aí para o Fluminense o julgamento, que é uma carta realmente que fala sobre realizações e mensagem, né? Um novo, algo diferenciado, algo que a pessoa ou as pessoas não estão esperando e vão receber. Nós temos a justiça como uma carta de equilíbrio, né? Aquela carta que fala muito sobre um jogo equilibrado no segundo tempo, sobre um jogo mais diferenciado, com um contra-ataque muito maior, com realmente uma posse de bola maior e com acertos na finalização dos seus passes, né? E do seu campo realmente. Então, assim, o Fluminense, eu já vejo no segundo tempo ele já tendo um jogo completamente diferente do jogo do primeiro tempo. Contudo, a carta que sai principalmente aqui para o Fluminense é a carta Torre. Por mais que ele volte atrás do segundo tempo, dos erros cometidos no primeiro, eu acredito que não surta muito efeito, porque a Torre é uma carta de queda mesmo, de quebra. Então o Fluminense, ele vai ter uma decepção muito grande, né? E eu vejo o Fluminense aí com uma questão relacionada a uma complicação muito forte aí no seu jogo. Então eu já vejo realmente o Fluminense, mesmo tendo uma atrapalhação e tendo uma queda muito grande aí nessa final, para ser classificado como campeão carioca. E agora, gente, por último, eu vou tirar a última cartinha aqui para cada um dos times, para a gente dar uma verificada e eu dizer quem realmente vai ser campeão carioca de 2023. Então nós temos aqui a primeira carta para o Flamengo, que foi quem a gente puxou no deck primeiro, e nós temos a segunda carta para ver quem vai ser o Fluminense, né? Então nós temos para o Flamengo a Imperatriz, o Louco. Aliás, a Imperatriz, e para o Fluminense o Louco. A Imperatriz eu tenho a carta número 3 como resultado teosófico. Então a Justiça, Equilíbrio, tenho a carta número 1 aqui, 0, para a questão do Fluminense. E aí eu posso dar o resultado do jogo para vocês. A Imperatriz e a Justiça fala sobre o Flamengo, uma questão de equilíbrio, realizações e concretizações. Realmente o jogo é equilibrado. O Flamengo parece que está muito mais preparado do que o Fluminense, apesar da fase que o Flamengo está passando. Então o Flamengo realmente vai estar com um jogo muito top aí, realmente vai jogar muito bem, né? Até vai surpreender o público. E nós temos o Fluminense, a carta o Louco e a Força. O Louco são precipitações, é aquilo que eu disse logo no começo do primeiro tempo. O Fluminense iria passar por esses erros, essa decepção, e nós temos a Força, que é aquela questão da volta, talvez, né? Então, eu aqui posso dizer que quem pode ganhar esse jogo realmente, que eu acredito que ganhe, seja o Flamengo, assim como eu disse no primeiro jogo. E eu acredito que o placar, gente, ou seja, novamente, de 2-0 ou 2-1, ou o Flamengo possa fazer aí 1-0 contra o Fluminense. Então, o placar será o seguinte: ou o Flamengo vai fazer 1 e o Fluminense 0, ou o Flamengo vai fazer 2 gols e o Fluminense apenas 1, levando aí a vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. E você, quem acha que vai ganhar? Quem você acha que vai ser o campeão carioca desse ano de 2023? Deixa aí nos comentários e não esquece, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. E até a próxima previsão.